Pronto. Então, vamos lá. Antes de começar o curso propriamente, de saída, eu gostaria de falar algumas palavras de motivação, tá? Talvez motivação não seja a palavra mais adequada. Eu gostaria de, para já de saída, pintar para vocês o quadro geral, tá? Mostrar, assim, the big picture, né? Tanto quanto esse momento inicial e as circunstâncias permitem, para que vocês entendam de saída o que está em jogo no tipo de discussão que eu quero ter com vocês. Tudo bem? E eu acho que a primeira coisa a ser dita, né, a primeira questão a ser endereçada, diz respeito à relação entre física e filosofia, tá? Que eu acho que é um ponto que não é claro para a maioria das pessoas. E é muito simples. Veja, de um ponto de vista conceitual, tá, gente? Física e filosofia andam lado a lado de uma maneira tão natural que elas chegam a se confundir uma com a outra, tá? Se você é do tipo de pessoa que sempre insiste em fazer aquela pergunta impertinente, né? Mas por quê? Se você se você é daquele tipo de pessoa que quando está lidando com o mundo, quando está lidando com a realidade, quando está lidando com o conhecimento, insiste em sempre querer saber, mas qual que é a base disso? Qual que é o fundamento disso? Se você é daquele tipo de pessoa que tem aquele tipo de curiosidade que te leva, sabe, a sempre cavar mais fundo, essa curiosidade, ela vai te levar à filosofia mais cedo ou mais tarde. E se direcionada de certa maneira, vai te levar à física, tá? Tem alguém da filosofia aqui? Eu sou da filosofia, né? Ah, sim, você tem também conhecimento de física, né, José? Sim, sim, formei em engenharia elétrica e agora eu tô na graduação de física também. Ah, sensacional. Mas tem alguém que só tem formação de filósofo aqui ou todo mundo? Ah, legal. A fase C, ah, sim, o Júlio, claro, sim. Uhum. Então, e tem alguém, todo mundo é da física, tem alguém que é, o Júlio é da matemática, né? Ou tem alguém que não está na graduação aqui? Legal. Eu sou da química, tá? Engenharia química, ah, legal. Gente, bom dia, primeiramente. Eu não estou na graduação ainda, mas eu faço técnico em química, né? Ah, legal, legal. Graduanda, Cecília, graduanda em Física e Filosofia. Engenharia Elétrica, olha que sensacional. Engenharia Civil, que lindo, gente. Fico muito feliz que vocês tenham interesse em fundamentos de mecânica quântica. Química, olha só. Ciências. Bom dia, Marina. Engenharia Mecânica. Que legal. Psicanálise, Amanda, olha só. O Jorge é advogado, direito, ciências moleculares. Sim, sim, sim. Licenciatura em física, astronomia. Olha que lindo. Poxa, então ninguém quer só filósofo, que ninguém quer da filosofia. Que legal. O Daniel é filósofo, só filósofo.
Então, o Daniel certamente conhece. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu vou ficar de olho no chat e vocês respondam para mim. Tá? Podem também responder pelo microfone, se vocês quiserem. Eu quero saber se vocês conhecem a palavra metafísica, se vocês entendem o que essa palavra significa, que é uma palavra, é um vocabulário de filosofia, né? E muitas pessoas, o Matheus conhece, tá? Uhum. E Matheus disse, eu nunca entendi. Tá. Entendeu a palavra forte. E alguém se arrisca a definir aí para mim? Como é que vocês entendem? Quem conhece a palavra, como é que vocês entendem metafísica? Como costumam entender? A primeira definição que eu ouvi foi que está além da física, mas isso é muito vago. Ah, sim. Não dá para entender o que você quer dizer com isso, né? Está além da física. A definição. Filosofia primeira. Plano além do plano. Então, eu acredito que, como eu não sei quem falou, se foi a Júlia, mas é o que está além da física, e essas perguntas, pelo menos no ramo da filosofia, elas são associadas a perguntas sobre o que somos, de onde viemos, né? São perguntas aí da metafísica. Tá. Bom, eu vou... Tá, vamos então... Vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta, tá? Então, para que todos fiquemos no mesmo plano aqui. História, tradicionalmente, tá? A gente costuma definir metafísica como a definiu Aristóteles, tá? Que é o estudo do ser enquanto ser. Dito de outra maneira, metafísica é a investigação daquilo que existe, tá? Apenas na medida em que existe. E o Aristóteles vai chamar a nossa atenção para a seguinte coisa: as coisas existem de diferentes maneiras, tá? Então, assim, uma substância como a diana, por exemplo, existe de uma maneira diferente com que uma qualidade como o vermelho do cabelo da Diana, por exemplo, existe. Tudo bem? Claro, o vermelho do cabelo da Diana apenas existe porque a Diana existe, mas essas coisas têm modos de existência diferentes. Vocês podem se convencer disso com facilidade ao constatar que se eu, por exemplo, pintar meu cabelo, o modo de existência da substância Diana não vai se alterar. Tudo bem? E essas coisas, percebe que essas coisas, elas existem de uma maneira diferente com que o desejo da Diana de dar um bom curso para vocês existe, por exemplo. Tá? E essas coisas todas existem de uma maneira diferente com que o amor existe, com que a justiça existe, com que a beleza existe. Tudo bem? Então, metafísica, gente, é a teoria mais geral daquilo que existe. Tudo bem? É uma coisa linda. Fantástica. E agora veja, há coisas que existem que não são físicas, certo? Como números, por exemplo. Agora, muitas coisas que existem são físicas, certo? Então, deve existir uma teoria acerca da natureza da existência de coisas físicas. E é disso que a física se trata. Tudo bem? Então, da maneira com que eu estou construindo a ideia, física é uma parte da metafísica. Tudo bem? Não é toda a metafísica, é uma parte da metafísica, é uma subclasse da metafísica.
um tipo de metafísica, se vocês preferirem assim. Se essa maneira de pensar lhes parece muito estranha, só para reforçar o meu ponto, eu quero citar alguém agora cuja autoridade é maior que a minha. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidamente. Poxa, por que não está aparecendo a opção aqui? Só um instante, gente. Eu tinha deixado aberto para conseguir compartilhar esse negócio fácil. E eles não... Bom, vou compartilhar minha tela inteira. Vai ficar mais fácil. Vocês estão enxergando? Está tapado, né? Então, isso aqui... Estamos sim. Estão enxergando? Estão enxergando bem? Então, este é um trecho de uma carta de Einstein a Schrödinger, tá? Uma carta que Einstein escreveu para Schrödinger em 1935, onde ele disse assim: a real dificuldade está no fato de que a física é um tipo de metafísica. A física descreve a realidade, mas nós não sabemos o que a realidade é. Nós apenas a conhecemos através de descrições físicas. Tá? Gente, tem tanta filosofia nessa frase aqui, que a gente podia passar a aula só discutindo isso, mas se vocês quiserem, a gente pode elaborar isso um pouco melhor depois. O ponto que eu quero estabelecer só é a maneira com que eu estou entendendo física aqui neste curso, tá? Eu estou entendendo física, então, desta maneira, como um tipo de metafísica, saber a investigação da natureza da existência de objetos físicos, tá? E eu acho que nessa maneira de colocar as coisas, a relação entre a física e a filosofia salta aos olhos, né? À medida em que física é uma aventura filosófica, fica claro, né? Tudo bem? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Tá. Agora veja. Quando a gente fala de fundamentos de física, tá, esse aqui é um curso de fundamentos de física quântica, mas de fundamentos de física em geral, a premissa, ou talvez seja melhor dizer assim, a missão, é relacionar aos modelos matemáticos altamente abstratos que nós temos uma visão inteligível de mundo, tá? Então, a ideia, o que a gente quer quando a gente faz física, o que a gente quer saber o que há na realidade física. A gente quer saber quais objetos existem, quais suas características, como eles se comportam e por que eles se comportam dessa maneira e não de outra, tá? E o problema, gente, é que não obstante a mecânica quântica ser a teoria da natureza mais fundamental que temos, tá? Porque percebe que a mecânica quântica se propõe a substituir a mecânica clássica, tá? Não obstante isso, de todas as teorias da física, a mecânica quântica é a menos inteligível. E o problema é que a gente está tão desacostumado ou pouco treinado a pensar sobre como teorias físicas estão conectadas com a realidade física, que, de modo geral, a gente nem percebe isso. A gente nem percebe o quão pouco inteligível a mecânica quântica é, tá? E
um dos objetivos deste curso, o objetivo assim mais geral, posso dizer, desse curso, é levá-los a essa constatação, né? E o meu desejo é que essa constatação lhes incomode, tá? Eu gostaria que isso lhes provocasse intelectualmente, que essa constatação lhes perturbasse intelectualmente, lhes instigasse. Porque veja o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, e eu espero que isso fique claro até o fim do curso, assim, eu espero ser capaz de mostrar isso para vocês, que a mecânica quântica falta um componente teórico essencial, né, que é uma história que conecte a teoria com a realidade física, tá? Porque talvez não seja claro para a maior parte de vocês, porque, assim, isso está tão implícito, né? Aquilo que todo mundo pressupõe, ninguém diz em voz alta, né? Mas aquilo está implícito na maneira com que mecânica quântica é ensinada. E depois, a gente aprendendo mecânica quântica, assim, ensina da mesma maneira para os outros. Está implícito na maneira com que livros-textos de mecânica quântica são escritos, que não é possível entender a mecânica quântica. E eu chamo a atenção, veja o que eu estou dizendo, não é apenas ninguém entende. É mais forte do que isso. Não é possível entender. Em princípio. Tá? A ideia é que a mecânica quântica deu uma lição de humildade para a humanidade. Tá? A mecânica quântica mostrou que há limites para a capacidade humana de obter conhecimento sobre o mundo em que vivemos. Tá? Essa maneira de entender mecânica quântica, segundo a qual não é possível entender a mecânica quântica, ela tem suas raízes em certos ensinamentos, nos ensinamentos de Bohr e Heisenberg, tá? E ela é o status quo até hoje, tá? Foi durante todo o século XX, é até hoje. Esse entendimento sobre a mecânica quântica leva o nome de interpretação de Copenhague da mecânica quântica, tá? E veja, o que eu quero que fique claro para vocês é de que o fato de esse entendimento sobre mecânica ser status quo não é algo que nos foi imposto por fatos empíricos. Tudo bem? O fato da interpretação de Copenhague ser um entendimento dominante na academia, na prática científica, é uma contingência histórica que tem a ver com, por exemplo, o fato de, logo depois do formalismo ter sido articulado, lá em meados da década de 30, logo depois estourou a Segunda Guerra, tá? E aí teve o Projeto Manhattan, e aí a pesquisa em física passou a ser financiada pelos militares, tá? E tem outras questões também relacionadas à psicologia de cientistas e à sociologia da ciência. Assim, quais foram as circunstâncias que fizeram com que, historicamente, fosse o caso que a interpretação de Copenhague dominasse durante todo o século XX e se mantém até hoje? Esse é uma questão fascinante, só que não dá tempo para discutir com vocês aqui. O que eu quero, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso depois. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente são 4 coisas. Vou tentar ser sistemática aqui. Primeiro, vou repetir.
a interpretação, a maneira ortodoxa de entender a mecânica quântica, o status quo é a tal da interpretação de Copenhague, tá? Segundo a qual não é possível, em princípio, entender a mecânica quântica. Portanto, não tente entender a mecânica quântica. Portanto, cala a boca e calcula. Tá? Vocês já devem ter ouvido esse slogan, é daí que vem. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. O fato de essa interpretação, essa visão de que não é possível entender a mecânica quântica, tanto é fato que isso não é verdade, que alternativas foram apresentadas. Tudo bem? Essa visão da interpretação de Copenhague foi refutada pela existência de propostas alternativas que tornam os fenômenos quânticos inteligíveis, tão intuitivamente inteligíveis quanto era a física clássica, quanto era a mecânica clássica. Tudo bem? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte. Não obstante, então, esta visão da Escola de Copenhague ter sido refutada pela apresentação de propostas alternativas, tão dominante, tão forte a influência dessa visão na prática científica, tá? Tão enraigada ela está, que ela se mantém até hoje. Tá? E é este fato que está por trás da antipatia, do preconceito, da resistência de grande parte da comunidade de cientistas, de físicos, contra a filosofia. Tá? É isso que está por trás. Eu acho que vocês já devem... Agora as coisas estão melhores, né? Tanto que a gente está tendo esse curso aqui. Mas ainda é bem forte, tá? Até pouco tempo atrás, pessoas que estavam interessadas em fundamentos de mecânica quântica, por exemplo, não conseguiam um emprego em universidade, tá? Tamanho era a resistência a esse tipo de questão. Eu não sei, vale a pena comentar, eu acho. Vocês já ouviram falar de um físico que se chama John Bell? Matheus está se referindo à onda piloto? Sim, por exemplo. Uhum. Uma teoria precisa ser inteligível para se referir à realidade física, sim. Essa que é a proposta, né? O que a gente faz quando a gente faz física é tentar entender o mundo que a gente vive, certo? Nunca ouviu falar? Bem, o John Bell é um cientista, um físico, que ele fez uma das descobertas mais profundas sobre a natureza da realidade durante, aí no meados da década de 60, que é a não localidade no mundo quântico. E eu acho impressionante, por exemplo, que essa é uma característica da realidade, um fato, né, sobre a natureza, e a gente não aprende sobre isso em cursos de graduação. E vale a pena mencionar que esse é um resultado de fundamentos de física quântica e é o fato que abriu as portas para a tecnologia que hoje a gente entende em computação quântica e tudo mais. Tá? Os famosos teoremas de Bell, depois vocês podem dar uma olhada. A gente poderia, infelizmente não vai dar tempo de discutir sobre isso nesse curso, mas seria um tema legal para um outro curso, quem sabe. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, que o Bell foi levado a esse resultado partindo do pressuposto de que a interpretação de Copenhague tinha que estar errada. Tinha que estar errada. Tá? E não obstante o que ele fez, né, ter sido assim tão profundo,
Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que ele escreveu sobre a recepção do trabalho dele pela comunidade dos físicos. Então, vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho de novo. Então, o Bell escreveu assim, com seu colaborador, Michael. Enfatizamos não apenas que a nossa visão é compartilhada por uma minoria, mas também que o interesse atual nessas questões é muito pequeno. O típico físico acredita que elas foram resolvidas há muito tempo e que ele irá compreender exatamente como se ele parar para pensar por 20 minutos. Né? Então, os físicos, como eu disse, isso aqui foi na década de 60, e hoje as coisas estão um pouco melhores, mas não muito diferentes, tá? Então, por exemplo, um curso como esse que eu estou dando para vocês é algo raro e tem a ver com tem a ver com essa antipatia que vem de décadas de tradição de visão da escola de Copenhague, tá? Esse é o terceiro ponto. Foi meio prolixo, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. O quarto ponto é o seguinte, e agora eu vou deixar clara a minha posição, tá? Que é a mesma que a do Bell, e também vocês podem imaginar que o Einstein e o Schrödinger estão aqui atrás de mim, estão apoiando o que eu vou dizer agora. A minha posição é de que esse estado de coisas é inaceitável, tá? Porque uma teoria física deve se relacionar com o mundo físico, deve te dizer aquilo que existe no mundo físico. Tudo bem? Então, a título de contraste, vai. Vamos pegar mecânica clássica. Newton começa as coisas da maneira correta. No início do princípio, ele é muito claro, ele diz assim, olha, aqui está aquilo que eu vou assumir que existe no mundo, tá? E aí, ele cita, ó, espaço, tempo, movimento, matéria, as diversas propriedades da matéria, tá? E ele é muito claro, ele diz assim, olha, aqui está aquilo que eu vou entender por esses termos. Espaço, definição, tempo, definição, etc. E só depois disso feito é que ele passa a escrever as leis do movimento. E se vocês pararem para pensar um instante, vocês vão constatar, poxa, mas será que podia ser diferente? Porque, veja, as leis do movimento envolvem espaço e tempo. Se você não dizer o que você quer dizer com isso, as leis do movimento são ininteligíveis. Tudo bem? E assim, essa maneira de proceder do Newton, que deve ser o caso para toda a física, né? Porque, veja, você não pode escrever um monte de equações e atribuir a essas equações significado físico sem que os termos que aparecem nessas equações façam referência a algo na realidade física. Porque, do contrário, como é que eu vou entender o que você quer dizer sobre o mundo com essas equações? E o problema com a mecânica quântica, gente, é que ela não foi feita assim, tá? Ela não foi feita postulando, antes de mais nada, o que a gente vai assumir que existe no mundo, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Veja, é verdade que nós temos um formalismo matemático cujo sucesso preditivo se impõe sobre nós,
né? Mas o fato desse formalismo, o fato de a gente não conseguir fazer um link desse formalismo com o mundo físico, a gente não sabe nem se esse formalismo está ligado com o mundo físico, tá? Esse é um fato que não nos foi imposto pelos fenômenos, mas, e eu tenho esperança de deixar isso claro para vocês nesse curso, assim é porque a teoria foi feita dessa maneira. Tá? A teoria foi feita dessa maneira. E agora eu usei uma palavra importante, né? Eu falei formalismo. Eu estou entre o grupo de filósofos que defende que não é nem adequado a gente falar de teoria quântica, né? Porque a gente não tem uma teoria, a gente tem um formalismo. Tudo bem? Porque uma teoria física, ela deve dizer respeito ao mundo físico. E a gente não tem isso ainda, a gente tem um formalismo, tá? E o problema é que essa interpretação de Copenhague, ela ficou tão impregnada na prática científica por tanto tempo que os cientistas se esqueceram de como é ter isso. Tudo bem que os físicos se acostumaram a não ter mais isso. Professora. E se esqueceram que é disso que a física se trata. Oi, diga. Professora, desculpa, qual que é a diferença entre a teoria e formalismo? Então, o formalismo é essa estrutura matemática com a qual você faz predições. Uma teoria você tem isso com uma história que liga os termos que aparecem nas equações que definem esse formalismo com o mundo físico, tudo bem? Assim como eu disse que era o caso com a física clássica, tudo bem? O Newton define, olha, espaço é isso aqui, eu entendo tempo por isso aqui, é isso que existe no mundo, então, com isso, a gente agora, a partir disso, a gente vai construir as equações que regem o comportamento desses objetos. E só o formalismo não tem esse link, é um modelo matemático. Tudo bem? Obrigada. De nada. O que eu estou chamando a atenção, Matheus, é que essa tradição instrumentalista vem, tá? O que eu estou tentando deixar claro é que essa tradição instrumentalista está ligada com eu não estou acompanhando completamente o chat, tá, gente? Porque só bati o olho aqui agora e vi. Porque, do contrário, eu vou acabar perdendo a linha de raciocínio. Então, se vocês têm, assim, algo importante para dizer, depois eu olho com mais cuidado, mas vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Essa tradição instrumentalista tem a ver justamente com essa dominância da escola de Copenhague, tá? Vem daí. Antes disso, a física não era assim, a física não tinha essa visão instrumentalista do que era a prática científica, tudo bem? E como a gente sabe o limite entre o físico e o não físico? Então, você lembra daquela rede quadrada, daquela a distância seja igual, mesmo uma rede retangular, que um talvez seja maior do que o outro. Desculpa, eu não entendi nada do que você falou, Valdir. Pode repetir? Valdir? Você fez algum... Sumiu. Oi, professor, eu acho que ele só deixou o áudio aberto. Tá. Pensar nesse vetor. Deixa eu tentar endereçar essa pergunta do Emílio,
que é importante que isso fique claro. Você lembra, Emílio, daquele trecho da carta do Einstein para o Schrödinger que eu li para vocês há uns minutos atrás? A física é um tipo de metafísica que descreve a realidade. Só que a gente não sabe o que a realidade é. A gente só entende a realidade por meios de descrições físicas. Então, veja, esse processo é nesse sentido que você não pode dar um sentido, não deve dar uma característica estática à realidade física, porque a gente está descobrindo o que ela é. O processo de desenvolver teorias físicas é essa aventura filosófica de entender, de postular, de descobrir o que é essa realidade física em que vivemos. E é nesse sentido que você deve entender porque... agora, é um ponto interessante para notar, para endereçar uma outra questão. A gente tem, quando a gente entra na graduação, né, a gente tem a noção, eu digo isso porque eu percebo isso nos outros, mas eu olho para a Diana de alguns anos atrás, eu vejo que isso estava em mim também. Uma crença um pouco difusa de que a natureza nos revela os seus segredos, né? De que fazer física então, assim, a gente observa e a natureza vai nos revelar a maneira com que ela é, pouco a pouco. Né? Você entra num curso de graduação em física, por exemplo, você tem ali uma caixinha de verdades, né? Você faz o curso de mecânica clássica, você coloca algumas verdades lá. Você faz o curso de termodinâmica, outras verdades lá. Curso de mecânica e estatística, outras verdades lá, e aí você vai chegar no final do curso muito bem equipado com uma série de verdades, né? Porque, só que o processo de entender como a realidade é, o que é o físico e o que não é o físico, não funciona assim. Essa busca por esse conhecimento é muito mais complexa e não se dá por revelação, mas a gente constrói. Tudo bem? Até vale a pena mencionar, sabe, no início, vou fazer uma digressão agora, mas acho que vale a pena. No início, a humanidade, o ser humano, né, o ser humano primitivo, com magia, etc. e tal, percebe que essa noção de magia tem a ver com a ideia de que a gente consegue, com a crença de que é possível, de alguma maneira, controlar o mundo. Né? Então, o homem primitivo tinha essa ideia, que ele logo, que com o passar do tempo, se percebeu estar errado, ele não tinha como controlar o mundo, ele, na verdade, estava à mercê da natureza. Ele não consegue controlar a natureza. E, então, para se sentir seguro em um universo em que ele não consegue, em uma natureza, em um mundo que ele não consegue controlar, então tem a ideia da divindade, né? De uma divindade que vai cuidar do ser humano, né? Que vai lhes dizer, vai lhes revelar como se comportar nessa natureza que ele não controla, né? Então, a divindade vai revelar esses segredos. À medida em que essa noção de divindade foi deixada para trás, de que a divindade que lhe fornece esse conhecimento foi ficando para trás, historicamente, né? O papel da divindade foi substituído pela natureza, mas essa noção de que conhecimento é algo como revelação, sabe? De que a gente simplesmente abre os olhos e a natureza vai nos revelando como que ela é, essa noção, ela ainda é muito forte e ela está implícita na maneira com que, em geral, a gente tende a achar que a gente obtém conhecimento. Só que a coisa é mais complicada, tá? E eu assim, na medida em que eu espero conseguir mostrar para você certos aspectos disso nesse curso, tá?
Assim, outro ponto, para fechar, já vou fechar essa parte inicial, já estou falando, meu Deus, por 45 minutos. Veja, eu disse, eu vou refrasear algo que eu disse antes, tá, no início. É o seguinte. Diana, Oi. desculpa te interromper, antes de você concretizar o que você estava pensando, você pode mutar o Jonathan Kleber, porque ele está fazendo um ruído, está atrapalhando a sua fala. Tá. Eu acho que ele não está percebendo, né? Ele não está vendo o chat. Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Mutei, né? Deu. Obrigada. Pode continuar, desculpa. Obrigada. Júlio, você que estava falando? Obrigada, viu? Eu. Nada. O que eu dizia? Agora eu me perdi. Sim. Eu ia refrasear aquilo que eu tinha dito no início, que é o seguinte. Se acreditou, né, durante boa parte do século XX, que o que a mecânica quântica fez foi mostrar, foi dar uma lição de humildade à humanidade, né, de que a mecânica quântica mostrou para nós que há limites para o nosso entendimento, para a nossa capacidade racional de deitar as mãos na realidade física, há limites para a nossa capacidade mental de entender o mundo em que a gente vive. E a coisa sensata a se fazer, a coisa adulta a se fazer, seria aceitar esses limites. Tá? A gente não sabe, veja, até o final do século XIX, lembra que eu disse antes que a proposta da física é criar uma visão de mundo físico inteligível? O cientista da física clássica tinha uma noção muito clara do mundo em que ele vivia. Tudo bem? Tanto é que, famosamente, o J.J. Thomson, famoso Lord Kelvin, o cara que descobriu o elétron, ele, acho que foi em 1901, ele disse assim, agora o que resta à física é determinar a casa decimal seguinte. Né? Por quê? Porque está tudo feito. Não tem mais o que descobrir. A gente sabe muito bem o mundo em que a gente vive. Tá? Newton já fez a parada toda, depois tinha algumas pontas para acrescentar, a gente descobriu que existe essa coisa que se chama campo, mas obedece às mesmas leis de Newton. Então, assim, a visão era muito claro para o físico clássico como que era a realidade em que ele vivia. E foi só alguns anos depois que Lord Kelvin anunciou essa frase que eu acabei de dizer, que veio Einstein e colocou toda essa arquitetura em ruínas, né? Então, aquela visão de mundo que se tinha clássica foi por terra. E a gente não sabe se a gente vai conseguir construir outra que substitua essa visão de mundo clássica. Tudo bem? Mas houve esse episódio curioso na história da ciência, que é esse período durante o século XX, em que as pessoas acreditaram que nós não conseguiríamos. Tá? A gente não sabe se a gente vai conseguir reconstruir, né? A gente não sabe se a gente vai conseguir concretizar o sonho científico de ter uma noção da realidade física clara, inteligível, que a gente consiga carregar nas nossas cabeças, por aí. Mas não há, agora está claro, não há razão para acreditar que nós não conseguiremos. Agora, eu chamo a atenção para vocês do momento histórico em que nós, eu e vocês, estamos vivendo agora, que é o de constatação de que esse anúncio do fim, do fim desse empreendimento científico de reconstruir o entendimento da realidade,
esse entendimento, essa conclusão foi precipitada. Tá? Não há razão para acreditar que nós não temos capacidade, que nós chegamos no limite daquilo que nós podemos entender sobre o mundo. Tá? Esse é o momento histórico lindo que a gente já está vivendo agora. E se foi o caso que, sabe, cerca de 90 anos atrás, Bohr, Heisenberg e outros caras, né, fizeram um formalismo extremamente bem sucedido, né, mas cuja conexão com a realidade não estava clara. E eles disseram o seguinte: olha, o que a gente fez está certo, essa é a palavra final, não há o que mudar. Se isso aqui não tem relação com a realidade, pior para a realidade. Eu coloco essas coisas de uma maneira um pouco agressiva, mas no final do dia foi isso. Tá? Ao menos nesse aspecto da avaliação do trabalho deles, eles estavam equivocados, né? E não há razão nenhuma para duvidar que há muito a ser descoberto e a ser entendido sobre a realidade física ainda, e que vocês, se vocês quiserem, têm um papel importante a desempenhar nessa nova etapa, nessa nova etapa do desenvolvimento do progresso científico. Tudo bem? Era isso que eu queria dizer de motivação e de quadro geral, tá, gente, para começar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não olhei mais o chat aqui. Vocês podem abrir o microfone e falar. Eu tenho uma pergunta, Diana, que talvez tu vai gostar, não sei. Mas antes eu tinha perguntado, né, se essa dificuldade das pessoas entenderem a relação de filosofia e física, ela era mais no contexto da mecânica quântica mesmo, ou era uma coisa geral? E aí eu pergunto, já conectando com o que você falou, esse papel para quem quer puxar a briga para si também, né, de fazer esse progresso no entendimento, de tornar alguma teoria inteligível, ele vai ter um papel entre filósofos e físicos também, ou você acha que qual que vai ser o papel desses dois profissionais a partir do momento que a gente está vivendo? Eu noto, pelo menos do que eu tenho visto, que filósofos estão cada vez mais pertinentes na discussão de fundamentos de teorias físicas, né? Pelo menos o que eu tenho visto. Tá. A primeira pergunta é se essa relação entre física e filosofia só se diz respeito à mecânica quântica? É isso? Se as pessoas têm dificuldade de entender a relação entre as duas, especificamente na relação dos fundamentos de quântica, ou é uma coisa em geral em filosofia? Você acha que tem um desvalorizado o estudo filosófico de teorias físicas em geral? E daí isso implica em não fazer esse tipo de estudo da teoria quântica? Você está... deixa eu ver... Porque você tinha falado que as pessoas que se preocupavam com fundamentos tinham até dificuldade de arrumar emprego, né? Isso é porque tinha algum preconceito com filosofia ou era uma coisa da mecânica quântica? É mais ou menos nesse sentido a pergunta. Sim. É que o que aconteceu historicamente é que tão forte ficou a resistência contra quaisquer tipo de questionamento que manifestadamente tinha uma questão, um teor filosófico, que ficou se reproduzindo esse slogan, ficou reproduzindo esse comportamento de que questões filosóficas são coisas inúteis. Mas isso ficou uma coisa um pouco difusa, sendo que lá atrás, né, qual que foi a origem disso? A origem disso foi essa doutrina do Bohr, que todo mundo comprou, de que como não é possível, não é possível em princípio entender. Então, sendo assim, não vale a pena
é perda de tempo você tentar entender. Tudo bem? Isso não... O Bohr, ele não disse essas palavras explicitamente, a perda de tempo tentar entender, mas depois, né, como eu disse, logo depois que a mecânica quântica foi formulada, estourou a Segunda Guerra, então teve uma série de aplicações, sabe? Para desenvolver tecnologia, os caras precisavam de mecânica quântica, e como, sabe, tinha essa noção de que não dava para entender mesmo, a gente não deve ficar fazendo pergunta, vamos trabalhar e desenvolver tecnologia. E então, geração após geração, essa maneira de proceder foi se perpetuando. Entende o que eu quero dizer? E essa noção vaga e difusa de que filosofia é algo que é perda de tempo, de que filosofia é algo que acabou ficando no ar. Mas o que a origem disso é esse entendimento da Escola de Copenhague sobre o que a mecânica quântica nos diz sobre a nossa relação com a realidade física, tudo bem? O Bohr, por exemplo, não obstante essa ideia ter começado com o Bohr era um cara extremamente filosófico, que adorava filosofia e debatia filosofia, assim, com maestria, tudo bem? Mas depois as pessoas não tinham esse tino filosófico do Bohr e apenas, né, levaram adiante essa implicação pragmática imediata, que é, bom, a gente não deve se perguntar o que significa, então essas questões filosóficas aí, mano, deixa para lá. Perda de tempo. Tudo bem? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, ajudou. Respondeu bem. E você tinha outra pergunta? Qual que vai ser o papel? Porque, assim, quando a gente está falando de fundamentos de física, a gente daí tem filósofos da física, tem teóricos da física que vão trabalhar, enfim, parece ter uma superposição dos dois aí. Como é que você acha que é a responsabilidade de cada um, né? Quem está vindo da filosofia, da física, você acha que tem espaço para os dois profissionais hoje em dia? Você é uma pessoa que está nos dois meios, né? Então, por isso que eu queria ouvir isso. Sim. Eu acho que, assim, o departamento em que você trabalha não importa muito. Tudo bem? Então, assim, se você vai em um evento de fundamentos de mecânica quântica, por exemplo, você vai encontrar lá pessoas que são da filosofia, pessoas que são da matemática, pessoas que são da física, e se você assistir a palestra dessas pessoas, você não vai... Você dificilmente vai... dificilmente não, mas assim... Dificilmente talvez seja uma palavra muito forte, mas com frequência você não vai conseguir identificar para já de onde que aquela pessoa é, se é aquela pessoa da matemática, ou da física, ou da filosofia, entende? Porque isso meio que não importa muito. De que departamento você trabalha. Que, assim, se você tem essa curiosidade e essa vontade, né, de fazer avançar o conhecimento, você precisa, a questão é essa, o que eu preciso fazer para respondê-la, e você vai usar técnicas diferentes, aí você vai usar os seus recursos, assim, não, eu acho que não, você não deve pensar assim, poxa, eu que sou matemático, será que eu vou, será que eu tenho um papel? Você, com certeza, eu acho que eu não estou conseguindo me expressar adequadamente, mas o ponto que eu quero fazer é, não importa o aspecto profissional, do trabalho. O que importa é o que você quer fazer. E... É um esforço comum. Sim, o objetivo ele é comum a todos os profissionais, né, nesse aspecto, você disse. Sim, o que importa é a pergunta, né? É o problema. E para lidar com esse problema, você pode abordá-lo a partir de diferentes direções, né? E se filósofos estão interessados nisso, eles vão, sabe, você vai ter que
um filósofo que vai ter que saber matemática, vai ter que saber física, e um matemático ou um físico que lidar com essas questões, se ele não tem, assim, treinamento filosófico, ao menos certa sofisticação filosófica, ele vai ter que ter para lidar com essas coisas, né? Porque o aspecto filosófico e físico e matemático, aí está tudo, são coisas que estão entrelaçadas aí, né? Entendi. Justo, respondeu bem já. Que bom. O Matheus fez uma pergunta, levantou a mão. Você pode abrir o microfone, Matheus? Olá, consegue me ouvir, Diana? Consigo. Bom dia. Bom dia. Eu vou dar um contexto primeiro e aí depois eu vou falar minha pergunta, tá? Tá. Tipo assim, eu acredito, pelo menos o que eu tenho de experiência, é que a mecânica quântica ela serve mais como uma ferramenta para os físicos, né? E pensando na formulação moderna, o que você aprende em cursos de graduação, em livros textos, ela parece uma teoria que foi feita para o laboratório, né? Porque ocorrem essas ideias, né? Esses conceitos de medida, de observável, né? É uma coisa assim que parece que quem fez, né? Quem formulou, estava pensando em você estar no laboratório tentando fazer lá as suas medidas, né? Então, e aí você falou diversas vezes, né? Que pensando dentro da interpretação de Copenhagen, ela já dá assim a ideia, né, implícita de que não é possível entender, né? Agora a pergunta essa noção de que não é possível entender, ela surge aonde na formulação moderna? É justamente nesses conceitos que são elaborados nos postulados de medida observável, né? Porque pelo que eu assim consigo interpretar, essa noção de entendimento que você fala é da teoria física, te dá uma noção concreta, né, da realidade, né? A mecânica clássica, por exemplo, você pensa nas partículas se movendo, né, e as interações por forças, né? Isso te dá uma noção assim bem, dizer assim, de certa forma clara. Enquanto que a teoria quântica não. E isso surge justamente por causa desses conceitos de medida observável que eu digo? Essa é a Não, pergunta. não. Ô, Diana, eu poderia falar um pouco acho que complementar o que o Matheus falou e já entrar com a minha pergunta. Aí dá para responder de um professor. Tá bom. Eu sou da área de engenharia química, né? Sou curioso e acabo que no final tudo é ciência e eu preciso ter um conhecimento. Eu li no livro de Stephen Hawking que ele compara a mecânica clássica com a quântica, no sentido de que ele fala que depois de Einstein tudo mudou e Depois tem de que mudar. como? Depois de Einstein. Einstein. Tudo mudou. E ele comenta que a mecânica clássica é mais usualmente utilizada porque ou a matemática ou os limites do conhecimento ainda são poucos. Aí o avanço que a quântica fez é mais fácil você trabalhar com a clássica, porque o resultado é bom, mas a quântica vai lhe dar um resultado melhor, só que é mais difícil de trabalhar com ela no momento. Ou seja, precisa que as coisas evoluam mais para você conseguir trabalhar, substituir a quântica pela clássica. Seria mais ou menos nessa pegada do que o Matheus falou? Substituir a quântica pela clássica? Não, no sentido de avançar o resultado. Tipo, o que você consegue fazer com a clássica hoje, você não consegue fazer com a quântica ainda. Você já precisa de mais conhecimento da quântica para poder avançar com ela. Avançar, eu não entendo. Eu não entendo. Você consegue? Eu não entendo. Eu acho que eu entendi a dúvida dele. É porque nesse trecho, o Hawking ele fala. Quem tá falando? Oi, Sassá. Oi, alô. Sassá, tá. Pode continuar. Tá. É porque nesse trecho ele fala que, tipo, é que toda teoria científica ela tem um campo de validade. Eu acho que é um pouco estranho você pensar, tipo, eu vou usar a mecânica quântica no futuro para tratar de problema de bloquinho. Quando na verdade é, tipo, você matar uma formiga com espingarda, sabe? No final das contas, tipo, cada teoria tem seu campo de validade, não é que a mecânica newtoniana tá errada.
Ela só é aplicada para coisas que a mecânica quântica não é. Se você vai tratar com, tipo, dinâmica de blocos, estrutura mecânica, essas coisas, tipo, de coisas macroscópicas e de velocidade muito baixa, você mexe com a mecânica newtoniana que vai te dar resultado, tipo, praticamente com um grau de certeza muito grande. Então, acho que depende. Não vai ter um momento que você vai começar a usar só quântica para resolver tudo. Porque isso é, como eu disse, matar uma formiga com uma espingarda. Ok, valeu. Tá, eu posso responder agora? Pode. Tá. Acho que meio que eu me perdi em tantas coisas aqui. Vamos por partes. Se me escapar algo, vocês chamam a minha atenção e voltam, tá? Mas eu quero responder tanto o Matheus, quanto o Sassa, quanto... quem mais estava falando? O Luiz, né? Vou começar com o que... Acho que o Matheus... É Matheus? Tinha comentado primeiro. Matheus, stay tuned. Eu vou mostrar o próximo... Poxa, já são 11h06. Mas vai ficar claro, eu vou... Assim, como eu disse, esse comentário introdutório que eu dei é para vocês terem noção, simplesmente, do que está em jogo nessa discussão, tá? Por que se chegou à conclusão de que nós chegamos ao limite da capacidade humana de entender a realidade física, de porque essa é uma conclusão muito drástica, né? De por que a gente não tem mais acesso à realidade, na próxima, assim que a gente terminar de fazer essa discussão aqui agora, eu vou começar a discutir os fatos que vão levar a esse entendimento. Tudo bem? Vai ficar muito claro. Espero que fique. Tudo bem? Então, assim, a tua pergunta vai ser respondida já ao longo do curso. Tudo bem? Agora, o Luiz tinha dito como que é, você falou... Não, eu acho que pelo que o Sassa falou, eu consegui entender eu vou comentar, Não, mas eu vou comentar o que o Sassa está querendo dizer. Veja, é verdade, é que quando não fica claro, justamente porque não é de praxe a gente discutir a relação de teorias físicas com o mundo físico, tá? A gente pensar que teorias têm campos de validade. Mas veja, o que a mecânica quântica se propõe a fazer é substituir a mecânica clássica, tá? Substituir a mecânica clássica. Eu lembro que eu dei uma entrevista, uns meses atrás, no YouTube, e eu disse a seguinte frase: a mecânica clássica é falsa, e as pessoas não gostaram. Eu vi nos comentários depois que as pessoas ficaram, como assim, né? Porque, veja, a gente sabe que o mundo não é clássico. Porque, lembra que eu disse para vocês, a mecânica clássica, ela está... Uma teoria não é apenas um conjunto de equações, tá? Uma teoria vem como ontologia. E a mecânica clássica, ela está atrelada àquela ontologia, que é aquelas noções de espaço, tempo, matéria, movimento, que estão lá definidas de uma maneira linda no Principia do Newton. A gente sabe que o mundo não é assim. Tá? O mundo não tem aquela ontologia. Não obstante, então, assim, a mecânica quântica, e isso foi lá no início, quando ela estava sendo formulada, isso foi um guia heurístico para os caras desenvolver o formalismo foi, olha, a gente sabe que em certas circunstâncias essas equações funcionam bem, então a teoria quântica deve ser formulada de tal maneira que naquele contexto ela vai reproduzir aquelas equações. Tudo bem? A gente não é assim, dessa maneira com que eu estou entendendo física. Lembra que eu disse lá no início que a proposta é construir uma visão de mundo inteligível? Porque se você pensar que teorias, cada uma tem noção de
campos de validade, vai parecer que a realidade é uma espécie de Frankenstein, que em cada canto funciona de uma maneira diferente. E vem sendo guia, né, um princípio metafísico que guiou a prática da física desde o início do século XVII, que as leis da natureza são lógicas e coerentes e tudo mais. Que a natureza tem uma racionalidade que a gente consegue, entende? E o fato é que agora, por que a gente tem essa linguagem de falar de diferentes modos, diferentes limites de aplicação? Porque, como eu disse antes, né, esse desidera, a gente não chegou ainda, né, a gente não conseguiu ainda reconstruir uma visão de mundo coerente, uma física, né, coerente, inteligível, que substitua aquela da física clássica. Tudo bem? Não sei se eu respondi a pergunta. Para mim, sim. Tá? Tem mais... Só perguntar uma coisa, professora. Quem está falando? Oi, Sassá. Dá Fala. para me ouvir? Uhum. Então, eu só queria entender, tipo, se existe... É porque eu fiquei meio confuso, porque até onde eu sabia, tipo, mecânica... Peraí, deixa eu reformular. Quando a senhora fala que mecânica quântica veio substituir a mecânica clássica, nesse sentido, tipo... Você quer dizer por conta que a gente sabe, veja, a gente sabe porque o mundo é quantizado, certo? Veja, você já deve ter ouvido falar que o grande, assim, tanto que eu vejo que a ambição de muitos estudantes de física é trabalhar nessa área, né? De gravitação quântica. Você percebe que a gente tem mecânica quântica, a gente tem teoria quântica de campos, e o que a gente não tem ainda é uma teoria de gravitação quântica, certo? Por que isso... qual que é a ideia que está por trás disso aqui tudo? É o seguinte, o mundo é quântico, entende? Então, a mecânica quântica, ela não apareceu para substituir a mecânica clássica, tá? Mas é importante que a gente tenha em mente a diferença de por que a teoria apareceu e o que ela se propõe a ser hoje. Entendi, tá? Tipo, como se a mecânica quântica não é usada para tudo, mas ela é a teoria do status quo, tipo, que você usa como, sei lá, aproximação máxima atualmente. Mais ou menos isso. Não entendi. Repete, por favor, não entendi. Seria tipo, como você tem mecânica quântica, por mais que ela não seja usada para tudo, tipo, você não vai usar ela para dinâmica nem nada, de corpos macroscópicos, mas você teria ela como teoria de maior campo de validade atual. Seria isso? Teria como... Repete a última frase que eu não entendi. Teoria de maior campo de validade que a gente tem atualmente. Que essa noção, eu acho que o que está atrapalhando é você pensar em noção... Vou repetir aquilo que eu disse antes. A mecânica, como a gente sabe, por centenas de anos de experiência, que aquelas equações da mecânica clássica funcionam, a teoria quântica, ela deve ser feita de tal maneira a recuperar aquelas equações naquele limite, certo? Entendi. Faz certo? sentido. Tudo bem? E foi feito assim. Tá? E foi feito assim, mas é importante que você tenha em mente que a mecânica clássica não é apenas equações. A mecânica clássica está atrelada a um entendimento sobre o que é matéria, o que é o espaço e o que é o tempo, que estão lá misturadas com aquelas equações, estão conectadas com aquelas esse equações. entendimento... E isso tudo a gente sabe que não é verdade. Ok, entendi agora o ponto. Entendeu? E o desiderato, e esse é o momento que a gente sabe, agora a gente sabe que o mundo é quântico, e veja que chocante, a gente sabe que o mundo é quântico, a gente não sabe que diabos isso significa. Tá? E esse que é o grande momento super intelectualmente excitante que a gente está vivendo agora. A gente está, assim, quantizando coisas, né? E esse que
a dificuldade em gravitação quântica é de que as técnicas, se você for pesquisar um pouco a respeito, é que você vai ver que as técnicas instrumentalistas pragmáticas que funcionaram no caso da mecânica e na teoria quântica de campos, na gravitação não funcionam. Na gravitação não funciona. Mas isso é conversa para outro dia. A gente já está falando bastante. Mas você entendeu, então? Muito obrigado. Tá. Entendi. Tá. Eu acho que a diferença principal é você pensar, tipo, em aplicação da teoria e você ter ela como princípio filosófico, tipo, de porque veja, ontológico mesmo, sabe? é curioso, né, que os físicos, existe essa rixa entre os físicos e os engenheiros. O engenheiro só quer construir coisas e só pensa na parte pragmática, enquanto o físico está, não é verdade que tem esse lance, enquanto o físico quer conhecer a realidade, né? E agora, nesse instrumentalismo, parece que o físico ficou se parecendo muito mais com o engenheiro, com assim, o tipo de pensamento pragmático da engenharia, né? Que eu vou desenvolver tecnologia, né, etc e tal, mas quando a gente, ao menos essa maneira com que eu estou entendendo aqui, tá? E essa maneira que esse entendimento que me leva a fazer fundamentos de física, que é uma curiosidade em saber como que a realidade física é. E um entendimento de que fazer física é buscar esse conhecimento. Tudo bem? Tá, tem várias pessoas com mãos levantadas aqui. Vamos ver. Bruno, não sei quem perguntou. Levantou a mão primeiro. Bruno, você quer falar? Depois fala a Marina, depois fala a Bernadette. Eu não sei. Pode ser, Bruno? Bom dia, professora. Bom dia. A dúvida que eu queria levantar, a professora acabou respondendo ao longo da resposta da professora, mas eu acho que ela é pertinente também mais para frente do curso. Eu queria falar justamente dessa ideia de definição e de limite de atuação de cada teoria e tal, mas eu acho que a professora vai entrar nisso e mais para frente eu elaboro melhor. Tá bom, tudo bem. Obrigado. Marina? Oi, professora. Eu acho que também pelo tempo, né? Eu ia perguntar se você podia disponibilizar seu e-mail, que eu ia fazer minha pergunta, mandar por e-mail, acho que seria mais adequado pelo tempo. Tudo bem, pode. Você disponibiliza esse e-mail? Eu escrevo aqui, vou escrever aqui no chat, agora, nesse instante. Grata. detasqueta@usp.br, tudo bem? Podem me escrever. Bernadette? Bom dia, professora. Eu sou da área da enfermagem e tem até a campus da área da enfermagem hoje que estão falando sobre física quântica, mas você vai fazer estudo, ninguém sabe nada, então não acaba entendi. que... Repete, por favor, me perdi na sua fala. Eu sou da área da enfermagem, né? E na área da enfermagem tem alguma coisa se falando a respeito, já está no nosso NANDA, alguma coisa assim, mas não existe absolutamente nenhum curso, nenhuma explicação, e quando você sai da faculdade, você não tem nada disso, então acaba que a gente se vê como pioneiro, né, de si mesmo nessa empreitada de descobertas. E a senhora estava falando sobre a metafísica e tal, e das origens, e eu queria, assim, ter a opinião da senhora em relação a uma coisa, porque de acordo com alguns estudos, né, escritos herméticos e outras coisas mais, e sobre até historiadores falam, por exemplo, que os egípcios usavam a energia taquiônica, e assim os orientais também, né, não vou me delongar nisso, né, para não estender a pergunta, sobre que assim uma crença de que já existia naquela época, já existia pessoas que tinham um certo conhecimento da física quântica, que não evidentemente com esse nome, mas que já entendiam de muitos princípios dela, né? E agora a senhora até comenta que na física clássica atual tem essa contrapartida e uma certa rixa, se assim pode se dizer, do que a gente observa, né, de físicos clássicos com físicos contemporâneos, que é a física quântica, de forma, até, por exemplo, a minha tese foi nessa área da física quântica na enfermagem. E não houve aceitabilidade da cadeira ali de estar abarcando o meu projeto, exceto se eu colocasse, por exemplo, como se fosse uma proposta a ser avaliada. Eu tive que colocar dessa forma, porque existe um certo preconceito sobre essa questão
da física quântica, ainda hoje em dia, né, que estava se comentando do preconceito. E a opinião que eu queria saber da senhora quais seriam essas dimensões da física quântica nesse sentido hoje em dia, como ela pode estar sendo aplicada, por exemplo, como eu falei, se ela já era mencionada em certos aspectos da energia taquiônica, em relação ao que é visto agora, está tendo algum resgate? Alguém chegou a pesquisar alguma coisa das origens da física quântica de fato e da possível interligação dessa física quântica com a física clássica, como a senhora estava comentando? A gente pode, assim, eu demoraria tanto para responder a tua pergunta, Bernadette, porque eu acho que você está entendendo, de repente, porque você é da enfermagem, e você lidou com física quântica aí, foi o que eu entendi, você não entende, você tá tendo um entendimento de mecânica quântica diferente do que o que eu estou falando aqui. E aí a gente demoraria um tempo para a gente, porque você falou de energia, por exemplo, assim. Então, tem mais coisas aí para esclarecer todos esses pontos, eu acho que a gente demoraria muito. Se você quiser, a gente conversa só nas duas depois, pode ser? E daí a gente consegue, porque senão eu acho que a gente vai muito além, vai demorar muito para discutir sobre isso. Eu vejo o pessoal aqui... bom, como é que eu vou fechar? Eu vi alguém... pessoal falando sobre questão de validade e tal. Eu não vou ter tempo a gente já está passando muito do tempo em que eu gostaria de falar essas considerações introdutórias, mas eu vi que alguém fez uma pergunta interessante, que é: o que é verdade, então? Né? Veja... A gente, esse é o último comentário com o qual eu vou fechar, tá? Se vocês quiserem falar sobre essa questão de validade, eu deixo claro, né, que a gente deve ter uma noção, um entendimento do que uma teoria foi criada para fazer, né, como que a mecânica quântica surgiu e como que o que ela se propõe a fazer agora, que a proposta dela é substituir a mecânica clássica, tudo bem, como visão de mundo, porque a gente sabe que a ontologia da mecânica clássica não está correta. A gente usa suas equações por questões pragmáticas, mas do ponto de vista de como que a realidade a gente sabe que a realidade não é clássica, a realidade é quântica, tudo bem, e o grande desafio hoje é a gente entender o que isso significa. E sobre verdade, não é... Eu acho que a melhor maneira de pensar, eu não vi quem foi a pessoa que fez a pergunta, mas eu vou colocar as coisas assim. Quando a gente tem... Será que é adequado pensar, quando a gente tem, por exemplo, 18 anos, que a gente já sabe tudo o que há para saber da vida? Não, né? A gente... E nem por isso a gente acha que a gente não sabe nada da vida, né? A gente aprendeu bastante coisa sobre a vida até os 18 anos, mas há muitas coisas ainda a serem aprendidas, certo? E se vocês pensarem no que é o avanço do conhecimento, o conhecimento é simplesmente tudo que a humanidade aprendeu sobre si mesma, sobre o mundo em que vive, até um instante em que a gente está, até um instante histórico em que a gente está vivendo, tudo bem? Então, a gente aprendeu muito sobre a realidade em que a gente vive até agora, mas não há razão nenhuma para a gente achar que não há ainda mais muitas verdades ainda a serem descobertas. Tudo bem? Alguém está com o microfone? Não sei, está dando um barulho. Mas bem, gente, era isso aí. A gente conversou bastante já sobre motivação e tal, se a gente pode voltar nesses pontos depois. Me diverti bastante, que legal. Mas olha só,
Então, vamos arregaçar as mangas agora e agora vamos começar, faltando meia hora para terminar a aula de hoje. Poxa, até fico me perguntando se vale a pena, eu vou acabar ter que cortar o raciocínio no meio, mas não tem problema. Olha só, vou falar, eu tenho algumas coisas que eu quero para já comentar. Quando eu organizei esse curso, eu tinha em mente uma ideia do que eu queria passar para vocês, e depois eu me dei conta que aquilo era ambicioso demais e que valia a pena eu dar alguns passos para trás e ser mais simples e ser muito clara e explícita no problema, assim, que é o mais básico de fundamentos da mecânica quântica, que é o problema da medição, ao invés de tentar fazer coisas mais elaboradas e daí correr o risco de não me fazer entender por vocês e daí acabar, o ponto principal acabar se perdendo. Então, se vocês saírem desse curso com um entendimento completo do problema da medição, eu vou me dar por mais que feliz. E eu me deparei com um dilema na hora de preparar, que foi o seguinte, que eu coloquei como requisito mecânica quântica, né, mas várias pessoas, o requisito para esse curso, mas várias pessoas vieram falar comigo, dizendo assim, poxa, eu não fiz o curso de mecânica quântica, então não tenho bagagem o suficiente, você acha que eu consigo fazer o curso mesmo assim? E tantas pessoas vieram falar comigo sobre isso, e teve gente da filosofia também que disse que tinha interesse, e eu então pensei assim, poxa, o que eu posso assumir que as pessoas já sabem, né? E eu decidi que eu não assumiria nada. Tá? Eu decidi que eu não assumiria nada. Então, todos os fatos físicos e todas as ferramentas matemáticas necessárias para acompanhar a discussão filosófica que eu quero fazer com vocês, eu vou fornecê-los todos. Tudo bem? Eu tomei essa decisão sabendo que isso vou acabar apresentando coisas que vários de vocês já viram, aqueles que já fizeram o curso de mecânica quântica, por exemplo, já viram, ou quem tem uma bagagem matemática já viu, mas eu pensei que para o bem para o bem maior, essa será a escolha mais sensata a se fazer. Tudo bem? Outra coisa. Bom, eu tinha pensado em comentar para vocês não terem melindres em fazer perguntas, mas eu acho que tá bem legal do jeito que está acontecendo assim. Tá? Vocês podem me interromper, qualquer palavra que vocês não entenderam, porque eu usei a palavra de filosofia, qualquer termo, inclusive se vocês quiserem me interromper, eu não vou olhar tanto o chat, tá, gente? Eu peço desculpas para já se não estou respondendo todas as perguntas, porque se eu estiver falando e eu bato o olho no chat, aí eu me embaralho. Então, é legal que vocês levantem a mão e abram o microfone e falem. Eu vou tentar olhar o chat, mas se eu não conseguir, aí vocês eu já peço desculpas de antemão. Tudo bem? Então, eu vou começar algo que eu gostaria de eu tinha planejado começar 40 minutos atrás. E eu não sei se eu vou conseguir concluir, mas vejamos, vou tentar. Eu não sei, tem alguém da organização aí? Se a gente passar alguns minutos, será que tem problema? A sala já está reservada? Tem alguém da organização aí? Não? Bruno, você tem uma pergunta? Você está com a mão levantada. Não tenho, eu esqueci de abaixar. Esqueci de abaixar. Tá, então vamos lá. Diana, depois de você não tem nenhum curso, o próximo curso vai ser às 2h. Tá, mas acho que as pessoas também já devem estar cansadas, né? Eu não vou conseguir concluir o raciocínio, infelizmente. Eu acho isso assim um pouco ruim, quebrar, né, o raciocínio na metade, mas vamos ver o que vai dar para fazer hoje. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês uma história.
uma história verdadeira sobre algo que acontece com elétrons, tá? Essa é uma história inquietante sobre algo que acontece com elétrons. Na opinião de alguns, a história mais inquietante que emergiu da física desde o século XVII. Tá? E essa história é sobre experimentos que envolvem medições de duas componentes perpendiculares do momento angular intrínseco do elétron. Tá? Duas componentes perpendiculares daquilo que a gente chama de spin do elétron. Tudo bem? Por praticidade, eu vou chamar essas componentes perpendiculares de spin X e spin Z. Tudo bem? O Iago está perguntando, a gente vai ter acesso a essa apresentação. Tá sendo gravado, né? Acho que o pessoal da organização depois vai disponibilizar no YouTube, tá? Continuando, então. Então, eu vou chamar essas duas componentes perpendiculares de spin X e spin Z. E é um fato experimental, tá? Até onde a gente sabe, que o spin X do elétron só pode assumir dois valores. E o mesmo vale para o spin Z. Tá? Eu vou chamar esses valores de meio e menos meio. Tudo bem? A medição de spin X e spin Z é algo possível de ser feito com a tecnologia que a gente tem hoje com grande facilidade e com grande acurácia, tá? E os aparatos experimentais para fazer essas medições de spin X e spin Z, que a partir de agora eu vou estar chamando de caixa X e caixa Z, esses aparatos experimentais, eles funcionam da seguinte maneira. Eles alteram a direção do movimento do elétron, com base no seu valor de spin, tá? De maneira que é possível determinar o spin do elétron fazendo uma medição de posição. Tudo bem isso? Eu vou desenhar para vocês. Vou compartilhar a minha tela aqui. Não é isso aqui que eu quero. Vocês estão enxergando a minha tela? Dá para ver. Sim. Como é que eu faço para esse aqui ficar menorzinho? Só aqui. Melhor assim. Deixa eu colocar esse negócio aqui em outro canto. Não, aqui ele vai me atrapalhar. Aqui embaixo. Vocês estão enxergando o meu cursor se mover? Sim. Sim? Perfeito. Sim. Tá, então imagine uma caixa assim, ó. Eu vou chamar isso aqui de Z. Isso aqui vai ser uma caixa Z, tá? Então, o elétron entra por aqui. Aí funciona assim. Se ele tem spin Z igual a meio, ele sai por aqui, tá? E se ele tem spin Z igual a menos meio, opa, menos meio, tá? Ele sai por aqui. Então, percebe que o que a gente vai medir é a posição do elétron, tá? E disso a gente vai inferir qual que é o seu spin. Tudo bem isso? Tá, agora olha só. Medições com caixas X e caixa Z, elas são repetíveis,
tá? Que é, em física, algo que a gente exige de boas medições de variáveis físicas, certo? Então, se eu fizer uma medição com essa caixa Z aqui, tá? E em seguida eu repetir o experimento, tá? Então, imagine que eu fiz aqui uma medição com essa caixa Z e o elétron saiu aqui pela abertura da direita. E aí esse elétron, imediatamente em seguida, ele entra em outra caixa Z. O que vai acontecer? Ele novamente sai por essa abertura aqui da direita, tá? Repetindo, e portanto tem um spin Z igual a meio, repetindo, confirmando, né, o resultado da primeira medição, tá? E o mesmo acontece para spin Z igual a menos meio, e o mesmo acontece com medições de spin X, tudo bem? Tudo isso pode ser verificado, e foi verificado se fazendo experimentos com caixas desse tipo. Tudo bem? Outro fato sobre elétrons é que, regra geral, gente, não há correlação alguma entre o valor de spin X do elétron e o valor de spin Z. Tudo bem? De uma coleção suficientemente grande de elétrons com um spin X igual a meio que entrarem nessa caixa Z aqui, estatisticamente falando, exatamente metade vai sair por essa abertura da direita e vai ter, portanto, spin Z igual a meio, e metade vai sair dessa abertura de cima e vai ter, portanto, spin Z igual a menos meio. E de uma coleção suficientemente grande de elétrons com spin X igual a menos meio, que entrarem nessa caixa Z. Estatisticamente falando, exatamente metade vai sair pela abertura da direita, e tem spin Z igual a meio, portanto, e metade vai sair pela abertura de cima, e tem, portanto, spin Z igual a menos meio. E se eu fizer agora o seguinte, eu mando uma coleção de elétrons. Opa, isso aqui ficou feio, hein? Eu mando uma coleção de elétrons com spin Z igual a meio para uma caixa X. Qual é que vai ser a estatística de spin X desses elétrons que tem spin Z igual a meio? 50-50, tá? Se eu mandar elétrons, uma coleção suficientemente grande de elétrons com spin Z igual a menos meio, qual é que vai ser a estatística de spin X desses caras? Também 50-50, tá? A moral da história é, o valor de spin X do elétron não diz nada sobre o seu spin Z, tá? E o valor de spin Z do elétron não diz nada sobre o seu spin X. Tudo bem? Agora, imaginem uma sequência de 3 caixas. Vocês estão vendo o meu cursor, né? É importante que vocês enxerguem o meu cursor. A primeira vai ser uma caixa Z, a segunda uma caixa X e a última caixa uma caixa Z, tá? Agora considerem uma coleção de elétrons que tenha saído pela abertura da direita dessa primeira caixa Z aqui, tá? Esses elétrons entram nessa caixa X, tá? E agora considerem os elétrons que saem pela abertura da direita da caixa X. Notem que, pelo experimento que eu acabei de discutir, isso deve acontecer com exatamente metade dos elétrons que entrarem nessa caixa X, certo? De todos os elétrons que entrarem nessa caixa X, metade vai sair por essa abertura da direita aqui. E aí esses elétrons vão entrar nessa terceira caixa Z, nessa terceira caixa aqui, que é uma caixa Z, tá? Considerem um desses elétrons, tá? Esse elétron saiu pela direita, da primeira caixa Z, entrou na caixa X, e agora a gente vai medir o seu spin Z novamente. Bom, o que a gente espera encontrar, né? Nesse ponto do experimento, o que a gente sabe? A gente sabe que esse elétron tem spin Z igual a meio e spin X igual a meio. Então, a nossa expectativa é a de que esse elétron vai sair aqui pela abertura da direita,
né? Confirmando o resultado da primeira medição. Só que de uma coleção de elétrons que saem pela abertura da direita dessa primeira caixa Z aqui, apenas metade sai pela abertura da direita dessa segunda caixa Z aqui. A outra metade sai pela abertura de cima. E tem, portanto, spin Z igual a menos meio. Tá? E o mesmo acontece para qualquer outro par de resultados das duas primeiras caixas. E o mesmo acontece se a gente substituir as caixas Z por caixa X e a caixa X por caixa Z. Tudo bem? A medição de spin Z vai alterar, pode alterar o valor de spin X dos elétrons. Mas vamos focar a atenção nessa configuração que vocês estão enxergando aí. Olha só. Parece que é a presença dessa caixa X aqui que transforma o valor de spin de metade dos elétrons que saíram dessa primeira caixa Z aqui, de elétrons com spin Z igual a meio, para elétrons com spin Z igual a menos meio. Porque a gente sabe que se não houvesse essa caixa X aqui, todos os elétrons que saíram pela direita dessa primeira caixa, sairiam pela direita dessa segunda caixa Z aqui. E vocês podem pensar, poxa, mas será que tem algum problema com essa caixa X aqui? Ela foi mal construída ou coisa assim? Não, tá? Ninguém jamais conseguiu construir uma caixa X que não tivesse exatamente este efeito sobre o spin Z do elétron, tá? E ninguém jamais conseguiu identificar uma propriedade ou uma coleção de propriedades físicas de elétrons individuais que te digam quais elétrons vão ter o seu spin Z alterado quando for medido o seu spin X e quais não. Tudo bem? E o que geralmente se diz sobre isso, né? O que a doutrina oficial tem a dizer a respeito é a de que não é possível, em princípio, fazer uma medição de spin X que não tenha exatamente este efeito sobre o spin Z do elétron, tá? E que quais elétrons vão ter o seu spin Z alterado quando for medido o seu spin X e quais não, essa é uma questão de simples e pura chance dinâmica. Essa é uma questão aleatória, tá? Dito de outra maneira, as leis que governam as alterações de propriedades físicas de elétrons, essas leis não são determinísticas. Tudo bem isso? Repito, eu não estou dizendo que as coisas são assim. Eu estou dizendo que esta é a doutrina oficial a respeito e isso vai parecer uma conclusão, né, uma conclusão inocente e justificada tendo em vista esses resultados. Tudo bem? Pedro, raised hand. Pode falar, Pedro. Professora, eu posso ter perdido um pouco da explicação no início, eu queria só entender um pouquinho melhor, que eu também venho da engenharia, eu não venho da física. Definir um pouquinho melhor o que é o spin por si só, sabe? Assim, do pouco que eu recordo, são estados quânticos, né? Aí só para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o que acontece. Porque é isso, eu imagino que quando eu separo esses elétrons aqui, que tem spin Z de 1 meio menos 1 meio, eu posso estar realmente a minha medição afetando, e por isso quando ele vem para a caixa X, né? O fato de eu separar um elétron do outro, mudar o spin, não sei. É isso que eu estava tentando entender um pouquinho melhor o que é o spin. Não entendi. O spin é o tal do momento angular intrínseco do elétron, né? Você deve pensar nele como uma propriedade física do elétron, assim como o elétron tem uma massa, ele tem um valor de spin. Tudo bem? Ah, tá. Então ele é intrínseco, né? Sim.
tá? É uma propriedade... Não um estado quântico que nem, sei lá, o orbital que ele ocupa, que não, é uma depende propriedade, da tá? posição dos outros. Assim como você... Entendi. Tá? Mas que tem este comportamento aqui que eu tô descrevendo para vocês agora. Tudo bem isso? Sim, não, agora eu compreendi. Obrigado. Tá, de nada. Onde eu estava? Sim. Agora, um corolário importante desse fato aqui. Veja, se não é possível, em princípio, tá, fazer uma medição de spin X do elétron que não tenha este efeito sobre o spin Z, que é o de poder alterar de uma maneira aleatória e incontrolável o spin Z do elétron, e se não é possível fazer uma medição de spin Z do elétron que não possa alterar de uma maneira aleatória e incontrolável o seu valor de spin X, então nota o seguinte: não é possível, em princípio, falar que em um instante de tempo o elétron tem este valor de spin X e este valor de spin Z. Essa, gente, é uma das grandes novidades da física quântica, tá? Até o final do século XIX, ninguém jamais sonharia que a natureza pudesse ser assim. Existem propriedades físicas que elas são incompatíveis, tá? Como o spin X e o spin Z, que é incompatíveis no seguinte sentido: a medição de uma pode alterar de uma maneira incontrolável o valor da outra. Tudo bem isso? Deixa eu ver que horas são. 15 para meio-dia. 15 para meio-dia? Será que a gente continua ou será que será que eu paro por aqui? Eu acho melhor, gente, se vocês concordarem, porque se eu continuar, aí eu vou passar muito do horário, né, para terminar a linha de raciocínio. Vocês concordam em a gente parar por aqui? E aí amanhã a gente retoma desse ponto aqui, pode ser? Isso aí foi uma boa deixa para o próximo episódio, sabe? Eu continuo a história amanhã, pode ser? Vocês têm... Vai funcionar assim, talvez eu parando por aqui, então deixa eu parar de... Eu só falei os primeiros minutos, né? Stop sharing. Vai funcionar assim, eu vou discutir essa história sobre elétrons, que aí a gente vai entender que o ponto da pergunta, que eu acho que foi não lembro se foi o Matheus ou foi o Luiz que fez lá no início, que é de querer saber por que essa noção de que a gente não tem entendimento da realidade se segue da mecânica quântica. Eu vou construir essa história, vai ter o propósito de mostrar por que assim é, tá? Depois a gente vai construir o formalismo, tudo bem? E aplicando o formalismo a essa história, aí eu vou conseguir articular de uma maneira clara qual que é o problema da medição. Eu espero conseguir fazer isso no terceiro dia. E então, no quarto dia, eu vou apresentar para vocês alguns aspectos históricos de como que a mecânica quântica foi formulada, para tentar convencê-los desse fato que eu comecei a minha fala hoje mencionando, que é que se há aspectos da teoria que a gente tem dificuldade de entender, de fazer conexão com o mundo físico, isso é porque a teoria foi construída assim, e não há razão alguma para duvidar de que se a gente tivesse construído as coisas de maneira diferente, as conclusões que a gente tiraria sobre o mundo físico seriam diferentes. Tudo bem? Então, esse que é o programa para o curso, tá? Vou responder perguntas. O Júlio quer fazer uma pergunta? Está com a mão levantada? É uma pergunta bem simples, na verdade. É só para confirmar se eu entendi mesmo. Daquele desenho que você fez,
Você comentou brevemente, mas só para recapitular. Se a gente colocasse uma iteração de caixinhas Z, a partir da primeira vez que sai por meio, que sai como meio, aí continuaria saindo como meio 100% das vezes. Sim, se você faz uma medição de 100% dos elétrons. Se você faz uma medição de spin Z e em seguida repete a medição, você obtém o mesmo resultado da primeira medição, 100% das vezes. Entendi. O que acontece, o que muda a história é se você faz uma medição de spin X entre essas duas medições de spin Z. Aí, o que acontece? Entendi. Vai embaralhar, vai mudar o valor de metade dos caras que antes tinham spin Z igual a meio. E quais não dá para determinar. Tudo bem? Certo, obrigado. Tá. Sidney tem uma pergunta também? Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, eu acho que é uma questão de... Não sei se eu estou pensando direito, tá? Que é uma pergunta, né? Mas eu acho que é o jeito que a gente define, né? A gente vê o spin como sendo um número, depois de fazer o experimento. Mas será que talvez não seja algo mais intrincado do que isso? Que a gente só acaba vendo uma projeção do que realmente está acontecendo? Não sei se eu entendo o que você quer dizer. Talvez o objeto matemático que a gente esteja definindo o spin, que ele funcione de uma maneira que a gente não está conseguindo perceber. Mas esse é o resultado de um experimento. Diana, ele não está falando sobre existência de variável oculta, sabe? Coisa que a gente... tem uma variável oculta lá, só que a gente não tem conhecimento, né? A gente só enxerga parte da projeção, né, que ele disse. Bom, o que eu estou apresentando, por hora, é a maneira livro-texto ortodoxa de entender o que se passa. Se depois a gente quiser, a gente vai ir além, aí é outra história. Tudo bem? Aí a gente comenta. Obrigado. Tá legal? Alguém tem mais alguma pergunta? Então tá legal. Bom dia. Quem tá falando? Oi, Vadir. Valdir. Oi, só uma observação meu, não sei se é rasa, muito leviana. Quando as pessoas fazem essa pergunta que para eles é muito óbvia, mas é essencial. Vamos falar a diferença, por que a mecânica quântica praticamente ela é ampla e poderia substituir a física clássica. Tá? Poderia dizer que começa quando as velocidades estão altas, próximas à luz, por exemplo, e as dimensões físicas visíveis não são mais detectáveis, não são mais definidas? Eu não entendi o que você quer dizer. Você consegue explicar melhor? Quando as pessoas querem saber uma diferença básica entre a física clássica e a física moderna. Por exemplo, a física clássica, o limite entre elas, melhor dizer, começa quando a velocidade da luz, por exemplo, quando as velocidades são muito altas, próximas à luz, então já estamos entrando na física moderna. A gente está entrando naquela discussão que a gente estava tendo antes sobre limites de validade, que assim, você só pensa nesse sentido para questões práticas, tudo bem? Por exemplo, a gente pensa que o limite clássico é quando você toma H cortado tendendo a zero. Porque você entende que isso é, por princípio físico, não físico. H cortado tem um valor, está sempre lá. Se há circunstâncias em que esse efeito é tão pequeno que você acaba tomando o limite tomando o limite, a gente chega no limite clássico. Mas aí a gente volta naquele ponto que eu estava tentando fazer antes, que é, veja, a mecânica quântica é uma substituta, se propõe a substituir a física clássica, porque se sabe que o mundo não é clássico, tá? Mas as equações da física clássica, para determinadas circunstâncias, que são as circunstâncias do nosso, né, que a gente tem mais experiência, elas funcionam muito bem. Então, a teoria quântica, ela deve reproduzir aquelas equações naquele limite.
claro, entende? Porque reproduzir? Porque percebe que tem que ter uma coerência. Tem que ter uma coerência. Então, se a gente observa que os objetos têm aquele comportamento naquele limite, a tua teoria deve ser capaz de abarcar todos os fenômenos. Então, a teoria quântica... É porque eu me recordo. Tudo bem? Uhum. Valdir? Sim, que eu me recordo como... Opa. É que eu estava me recordando, por exemplo, quando fala de cinemática, um exemplo, mecânica, a gente pode notar que o fator de Lorentz está lá a todo momento. A diferença é que ele é 1, né? Quando as velocidades são muito baixas em comparação à luz. Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Marina? Matheus? Marina, quer fazer uma pergunta? Está com a mão levantada? Professor, eu vou fazer a pergunta. Eu vou tentar aquela pergunta que eu queria fazer antes. Eu queria entender, você falou no início da aula, né, sobre a questão das teorias, né, que eu não notei na hora os cientistas, mas teve uma interpretação de um dos cientistas que falou que não poderia explicar, né, a quântica. Chegou um momento que a gente não conseguia mais compreender, né, e por conta disso, teve uma parte que você falou que a física se distanciou da filosofia e por conta disso. Eu queria entender direitinho, um pouquinho melhor sobre essa parte, principalmente o porquê teve esse distanciamento. Porque isso eu achei muito interessante, porque é difícil a gente discutir filosoficamente, né, o que é os efeitos, né? Até na relatividade tem uma dificuldade de discussão, assim. Então, eu queria saber mais essa parte dessa distanciamento entre a filosofia e da física. Tá. Vamos fazer assim, Marina. Os fatos, assim, o que eu comecei a fazer hoje por uns minutinhos, e eu vou concluir amanhã, são alguns dos fatos experimentais que parecem nos forçar a conclusão de que a gente não tem de que a gente não consegue entender os fenômenos. Tudo bem? E aí depois, quando chegar nesse ponto, aí você vai entender por que essa constatação levou as pessoas a concluírem, poxa, então não vamos mais fazer perguntas, porque não dá para entender. E aí, se você achar que então, neste momento, tendo aí estes fatos, tendo ciência desses fatos, você ainda não conseguiu entender, aí você pergunta de novo e aí eu elaboro um pouco mais. Tudo bem? Obrigada. E só qual que é o cientista que você falou que trouxe essa ideia? Só para eu anotar aqui. O grande mentor da interpretação de Copenhague, embora é um fato que entre filósofos da física está muito bem, há bibliotecas a respeito, tá? Na literatura de filosofia da física, de que não há uma doutrina coerente com a interpretação de Copenhague, tá? Porque, assim, os caras que fazem parte, fizeram à frente dessa escola, que foram o Bohr, Niels Bohr, e Heisenberg, e Jordan, e Dirac, e Pauli, eles discordavam entre si, tá? Mas o grande mentor dessa coisa toda, e cuja autoridade convenceu, cuja autoridade intelectual convenceu toda a comunidade científica de que as coisas eram assim, esta pessoa foi Niels Bohr. Grata. Niels Bohr, tá? O Matheus tem uma pergunta? Oi, professora. É uma pergunta bem básica, só para entender se eu estou entendendo direito as conclusões. A conclusão desse experimento das caixas de que o mundo não teria variáveis ocultas, ela depende de um princípio que o mundo é não contextual, correto? Ou não necessariamente? Eu acho que a maneira com que você está colocando está ao contrário. Que você está pensando assim, o mundo é não contextual, portanto as coisas são assim. Não, a gente observa isso e daí a gente conclui que o mundo não é contextual. Nesse caso, então,
um mundo com variáveis ocultas contextual não poderia produzir os mesmos resultados naquele experimento? Sim, o lance das variáveis ocultas, a gente pode chegar... Porque, como eu disse, né, o que eu estou discutindo com vocês aqui é o formalismo que a gente aprende, é o que a gente se entende por mecânica quântica, tá? O que os físicos usam no dia a dia, no seu trabalho, e aquilo que a gente aprende no curso de graduação de mecânica quântica. Isso não envolve variáveis ocultas. Certo. Tudo bem? Variáveis ocultas está lembra que eu disse lá no início que alternativas que fazem com que os fenômenos quânticos sejam tão inteligíveis, intuitivamente falando, né, quanto a mecânica clássica foram apresentadas? Essa é uma teoria de variáveis ocultas. Tudo bem? Ok, obrigado. Se um dia as pessoas quiserem, a gente pode fazer um curso sobre isso também. Mas eu teria que ser outro curso. A Mariana tem uma pergunta? Isso. É uma pergunta básica. Eu queria saber se quando você falou sobre o spin no experimento das caixas, quando você falou que não tinha como distinguir, isso é puramente estatístico ou isso também tem a ver com princípios de Linus Pauling? Que você não consegue distinguir mesmo os elétrons? Não é possível você predizer quais elétrons vão ter o seu spin alterado e quais não. Não foi possível identificar quais propriedades se há propriedades de elétrons individuais que levam a essa mudança de valor de spin Z quando você medir o spin X. Você não consegue predizer com quais elétrons isso vai acontecer. Mas isso é puramente estatístico ou tem a ver com algum princípio? Não tem é um fato experimental. Tá bom. Tudo bem? É um fato experimental. Certo. Obrigada. Você indica algum livro texto para a gente ler, para acompanhar o curso? Em português, não tem. Eu acho que o únicos textos em português que tem sobre mecânica quântica são textos que o meu orientador escreveu, o meu orientador na USP, mas eles são textos assim um pouco mais avançados. E eles têm uma pegada diferente da pegada que eu estou tendo com vocês aqui. Então, esse é um ponto que eu devia ter mencionado antes, que eu nunca dei esse curso antes, tá? Eu nunca dei esse curso antes, e eu também nunca participei de um curso assim. E eu não sei se essa vai ser a melhor maneira de apresentar o material para vocês. A gente vai ver o que vai acontecer, depois vocês me dizem. Tudo bem? Vamos fazer esse experimento aí. Tá legal? Então, tá legal. Gente, muito obrigada pelo interesse e pela conversa. A gente continua amanhã às 10 horas. Até mais. Bom dia para vocês. Tchau, bom dia. Falou, Diana. Falou, pessoal. Bom dia. Tchau. Tchau.